Tá gravado, vocês me avisam. Quer que eu segure para você? Tá gravando, né? Deixa eu gravar daqui. Não? Tá, beleza. Então, pessoal, o que aconteceu daquele ponto? Eu vi que eu tinha que preencher a minha vida com alguma coisa que ninguém da minha família fazia. Ninguém estudava uma coisa holística, ninguém estudava uma coisa espiritual. Eu sou de família católica, sou do interior do Rio de Janeiro. Então, eu precisava fazer alguma coisa que realmente fosse verdadeira ali. E comecei um estudo fui estudar, comprei um livro de Ayurveda, não entendi nada, e falei, cara, eu acho que eu preciso de um curso. Quando eu tiver a primeira aula, primeira hora, bateu o gongo. Falei, cara, é isso. Então, é isso que eu preciso fazer. Então, o Chico introduziu muito bem a palestra para a gente, estabilizou a energia de todo mundo. Eu quero cantar um mantra para a gente fazer um começo, começar a falar propriamente dito do assunto. Tá bom? Vamos sentar com a coluna ereta. Botar a concentração no momento presente. Vamos ter os olhos fechados. Tomem uma inspiração profunda, inspirem. E relaxem. Mais uma vez, inspirem. E relaxem. Uma terceira vez, inspirem. E soltem o ar, botando a concentração no momento presente. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Vasishyate. Om Shanti 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 Hari Om. Namastê, bom dia a todos. Então, pessoal, vamos fazer uma construção de um pensamento ayurvédico para que vocês saiam daqui não necessariamente sabendo que gengibre é bom para tal caso, mas quando que vocês vão poder ajudar uma pessoa, qual é a característica da planta, tá bom? A base do Ayurveda é uma compreensão de que todos somos seres espirituais, e esse espírito, ele gera um campo energético. E a gente chama esse campo, hoje em dia, de chakras. A gente gera 7 grandes campos e 88 mil pequenos campos. Então, falando dos 7 grandes campos, a gente vê que a nossa evolução permite que a gente tenha o chakra básico, fazendo com que a gente tenha a sensação de segurança, de aterramento. A gente tem Quando eu atendo uma pessoa que tem hipotiroidismo, a maioria dos casos são pessoas que não se expressaram. Eu atendo muitas mulheres de cidades pequenas que foram criadas por pais que, bem ou mal, acabaram sendo machistas com essas mulheres e elas têm a tendência a não se expressar. Aí você vê uma mulher assim com uma energia de criação, de transformação, e ela não acredita nesses benefícios porque ela seguiu uma carreira social nesse campo. Então, dá um travamento nesse chakra. Por outro lado, quando você tem a exacerbação desse chakra, dá o hipertiroidismo, dentre outros problemas. Mas é aquela pessoa que tem a necessidade de impor a vontade, de apontar o dedo e te dizer o que é certo. Então, você vem para o chakra laringíneo. Quando você tem a boa relação com esses 5 sistemas, você entra no sexto sentido, você vem aqui para o terceiro olho, você vem compreendendo aquele mecanismo intuitivo. É o que faz com que os animais saibam migrar sem que eles necessariamente tenham um GPS, eles têm um GPS aqui no terceiro olho. No ser humano, isso é uma relação mais de estar na hora certa, no momento certo, fazendo a coisa certa. Então, você vai aprendendo a acreditar na sua intuição, acreditar naquilo que é mais forte do que o que você pensa, é o que você sente. E aí, por fim, você tem a sua coroa, a sua conexão com o divino. Então, o ser espiritual, ele gera esses campos energéticos. Esses campos energéticos fazem com que eles trabalham na sua ação. Então, você escolhe uma coisa, escolhe outra. Então, o seu ser espiritual, ele segue uma carreira, ele não nasce e não morre, ele continua o processo. Quem nasce e morre é o corpo físico. E aí esse ser espiritual
ele gera um campo energético. Esse campo energético agrega matéria e forma o corpo físico. Então, quando a gente vem falar de Ayurveda e vai tratar dos doshas, a gente está falando do que há ali no finalzinho. A gente não está falando do espírito, a gente não está falando dos campos energéticos, a gente está falando só da matéria. Os doshas, é como Lavoisier dizia, nada se perde, nada se cria, tudo só se transforma. Então, um espírito habita uma matéria. Esse espírito ele não se move, e nem essa matéria. Mas a única forma dessa matéria ter movimento e desse espírito ter representação é quando essência e matéria se encontram. E a gente é a imagem e perfeição de Deus nesse sentido, porque a gente traz essa perfeição aqui. O movimento da matéria que estaria morta e inerte não fosse a presença de um espírito aqui nela. Então, essa é a base, a compreensão desses sistemas. Quando você compreende esse sistema, você vê assim, que apesar dessa ilusão de divisão que a gente tem de um com o outro, eu estou aqui na frente, vocês estão sentados prestando atenção em mim, ainda assim está todo mundo ligado. Eu vou morrer, vou nascer no mesmo lugar, vocês vão morrer, vão nascer no mesmo lugar. Então, essa ideia de amar ao próximo como ama a ti mesmo é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque é justamente a forma que você tem para pregar uma coisa de forma a acolher no futuro. Você realmente colhe no futuro. Você prega o bem aqui e colhe daqui a 100 anos, quando você voltar. Então, a gente tem que ter essa compreensão. E se você não tem essa compreensão, só pratica o bem ao próximo, que já está bom pra caramba. E aí a gente vem tratar desse corpo físico. Quem é esse corpo físico? Quem é esse ser? Como ele se atrela às coisas? Então, a gente estuda um indivíduo vata, estuda um indivíduo pitta, estuda um indivíduo kapha. Qual planta eu vou usar para cada um deles? Como eu vou agir ali? Então, vamos entender essa base fisiológica. Vamos falar um pouco do corpo humano. Qual é a diferença entre digerir e não digerir alguma coisa? Alguém sabe me dizer? Essa diferença é o dosha da pessoa? Essa diferença é a fome da pessoa? O que seria isso? Para o Ayurveda, digerir e não digerir é a mesma diferença que tem entre um cara de 20 anos, que é vegano, crudívoro, e segue uma dieta restrita, e um senhor de 95 anos, que acorda, toma uma cachaçinha, roça o terreno inteiro dele, e não tem doença o ano todo. O cara de 20 vira e mexe, tem uma gripe, uma virose. Qual é a diferença? Alguém imagina o que é? Acho que algumas pessoas sabem o que é. É o Agni, o poder de transformar alguma coisa. Então, nesse momento, eu estou usando o Agni mental de vocês, para vocês transformarem a informação em forma de conhecimento. Então, o Agni é o fogo que digere, o fogo que transforma. Tudo o que passa pelo Agni e você digere, vira nutriente. Seja a minha informação, seja uma banana que você comeu. Você comeu, se sentiu bem, achou que digeriu bem, o Agni trabalhou bem. Agora, eu estou falando rápido e vocês não estão entendendo, e eu estou sendo pouco eloquente, estou me movendo muito, meu vata agravou, eu tomei café de manhã, a palestra está ruim. O meu Agni não está compreendendo o que está ruim, e o Agni de vocês não tem como compreender uma coisa que não é boa. O Agni de vocês não vai digerir uma banana podre, entendem? Então, a gente tem que fornecer para o nosso fogo primordial a coisa certa. A diferença que tem entre você adoecer e não adoecer não é o seu dosha, é o seu Agni, é o seu fogo digestivo. Por isso, o foco do Ayurveda é sempre no Agni. Quando você vai tratar um indivíduo, o cara fala, qual é o meu dosha? Eu tento passar uma água sanitária no olho do cara. Fala, não, esquece esse negócio de dosha. Vamos ver o dosha, depois que a gente fizer o seu metabolismo ficar bom. Então, o foco é no metabolismo. Beleza, está metabolizando bem, agora vamos fazer o vata, pitta e kapha serem bons. Para eu entender, quem sabe o que é vata, pitta e kapha aqui, ao menos num nível leve? Só para eu entender. Beleza. Então, vamos dizer assim, está meio a meio. Vamos falar um pouco de vata, pitta e kapha. Vata, pitta e kapha são conceitos para a gente entender o Ayurveda no fim das contas. O que gera vata, pitta e kapha, esses três sistemas, são os elementos da Terra. Quais são os elementos da Terra? O primeiro é o éter, ar, fogo, água e terra. Para a gente fazer uma compreensão bem física, éter é o estado vazio, é o vácuo. Se eu pegar uma seringa aqui e tirar todo o ar dela, botando o dedo na ponta, ainda assim vai ter uma energia ali dentro. Se eu soltar a seringa, ela volta ali. O que tem ali dentro é o vácuo. O vácuo puxa as coisas para ele. Se eu abrir a seringa, tirar o dedo ali, ela vai se preencher de alguma coisa. A primeira coisa que se preenche é o ar, o elemento gasoso.
Se eu pegar essa seringa, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, o próprio atrito da matéria vai gerar energia, vai gerar calor. E esse calor é o elemento fogo, é o atrito das partículas. Quando a gente pega o próprio ar que está ali dentro, tampa a seringa e aperta, gerando uma pressão ali dentro, se você apertar bastante, você vai ver que a água começa a sublimar, ela começa a ficar líquida, o ar começa a sublimar, vai ficando líquido, dá umas gotículas de água na seringa. E se a gente tivesse uma seringa industrial e uma prensa industrial, a gente ia conseguir prensar isso ao ponto de que do estado gasoso vai para o líquido, e do líquido vai condensar tanto, vai agrupar tanto que vai para o sólido. Quando a gente pega essa compreensão da matéria, do vácuo para o estado gasoso, para o atrito, para o estado líquido, para o estado sólido, a gente entende melhor o que são os doshas. O dosha de vata é o ar com éter, é o elemento vazio, é o que é sutil. O fogo, o pita, é a soma de fogo com água. Aí você vai falar, pô, mas como é que fogo e água se anulam, né? Está pegando fogo, a gente joga água. Mas vamos pensar, como é que o fogo do corpo funciona? Seu corpo não tem fogo aqui dentro. O que é o fogo do corpo? É o suco gástrico. Então, percebam que o fogo sempre está atrelado à água. Se eu acender uma vela aqui, a vela precisa da cera para manter o sistema funcionando. Aí, se vocês quiserem, não, vou pegar o palestrante. E se eu riscar um fósforo? Você risca um fósforo, mas olha bem para ele, abaixo da chama você vai ver que tem um pouco de líquido. Então, sempre tem um elemento água atrelado ao fogo. Seu carro se move porque existe a gasolina. Então, o dosha de pita é esse elemento fogo ali junto da água. E o dosha de kapha é a nutrição, é a soma de água com terra, forma uma lama, um elemento nutritivo. Então, para a gente fazer uma compreensão um pouco mais fácil, vata, pitta e kapha é como se fosse uma fogueira. Vata é o ar que há em volta, mantendo a nutrição etérea do sistema. Pitta é o metabolismo constante que o fogo fornece, transformando o que está na fogueira. E o kapha é a própria lenha. Se você tem uma lenha muito boa, uma goiabeira, um carvalho, aquilo fica queimando. Agora, se você jogar compensado, aquilo nem vai dar muita energia. Então, vata, pitta e kapha é como uma fogueira. O ar, o fogo e o combustível, a lenha em si. Vata é esse espaço vazio. A minha voz se move até vocês. Isso é vata. A compreensão que vocês fazem do que está sendo dito é o pita da mente de vocês, digerindo tudo o que está sendo dito. E amanhã, se vocês lembram ou não do que foi dito, é o kapha, é a memória agregando as coisas em vocês. Então, vata, pitta e kapha. Entenderam bem esse sistema? Não necessariamente a pessoa adoece em um dosha ou em outro, ela nasce com dosha tal. Esse sistema de dosha, como Lavoisier diz, tudo vai se transformando o tempo todo. Chega no inverno, o vata de um cara agrava. Só que, às vezes, é o pita que agrava, porque essa pessoa já é meio seca, mas o dosha de vata não tem tendência a agravar. Se secar muito, o fogo vai ser alimentado pelo ar, e aí o fogo sobe. Então, não necessariamente porque é inverno agrava o vata, porque é verão agrava o pita. Tá? Não existe regra no Ayurveda. Cada caso é um caso e precisa ser estudado com calma. Então, quando a gente vem falar de plantas, a coisa mais importante para a gente entender para uma planta, sobre a planta, é o seguinte: ela aumenta o potencial metabólico ou ela diminui o potencial metabólico. Então, vamos pegar aqui as pessoas que são vatas. Então, vamos dizer assim, a maioria das pessoas magras da palestra tem o dosha de vata presente nelas. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas é pita vata ou vata pita, varia de acordo com o ano, com o período do ano. Então, será que a gente devia dar gengibre para pessoas magras ou será que a gente devia dar tâmaras para pessoas magras? A gente dá uma coisa que diminui tecido, que é o gengibre, ele vai aumentar o fogo digestivo. Tudo que aumenta o fogo queima a matéria. Ou a gente dá uma coisa doce para o fogo ter o que comer. Entendem? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre uma planta é se ela é quente, aumentando o metabolismo, ou se ela é fria, diminuindo o metabolismo. Quando você aumenta o metabolismo, você aumenta o atrito. Aumentar o atrito é espremer uma mão contra a outra, e aí a gente vai ver que sai uma sujeirinha. Então, o gengibre vai tirar a sujeira do corpo. Agora, se eu fizer assim demais, um dia, 2 dias, vai chegar uma hora que eu vou começar a machucar a minha mão. Realmente eu vou ferir o meu corpo. Então, o excesso do atrito, o excesso do fogo destrói. E aí eu preciso usar o quê? Preciso usar uma luva, preciso usar uma tâmara, preciso usar uma coisa que seja doce, uma castanha, um coco, uma castanha do coco, arroz. Então, a primeira diferença que a gente tem que estudar
é a potência da planta na digestão. Será que ela aumenta o potencial metabólico ou ela diminui o potencial metabólico? Isso é o que a gente chama de víria, é a potência da planta. E aí, depois que ela teve a potência dela ali na sua digestão, ou seja, da boca até a ponta do ânus, ela vai ter também um efeito nos seus tecidos. Qual é o efeito nos tecidos? O gengibre, ele vai dilatar a circulação, ele vai aumentar o calor sanguíneo. Então, o efeito dele é termogênico, tá certo? Enquanto que a tâmara, ela é doce e preenche o seu sangue. Se o seu sangue está ralo, você tem sentido calafrio, frio nas mãos, frio nos pés, então você consome a tâmara, ela vai densificar os seus tecidos, ela vai fazer com que o seu sangue seja mais grosso. Aí, para a gente entender na teoria, o que é que transmite o calor melhor? Se eu pegar uma barra de ferro e botar o calor na ponta dela, ou se eu pegar uma tela de ferro e botar o calor na ponta dela? Se eu segurar na outra ponta, qual eu queimo a mão primeiro? A barra de ferro ou a tela de ferro? Quem sabe me dizer? A barra de ferro. Por que a barra de ferro? Por causa da densidade dela. Ela transmite melhor o calor. Então, quando você não tem calor nas extremidades, não tem calor nos pés, você não está com densidade corpórea. Você precisa aumentar a densidade. Você tem que parar com o suco verde, parar com o excesso de frutas, parar com o excesso de líquido e começar a comer coisas mais densas. Nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. Então, a gente vê que a dieta que é para um, não é para outro. E não necessariamente você tem que seguir a mesma dieta o ano todo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Canadá há um tempo e fui atender em uma cidade que todas as pessoas que eu atendi, há 6 anos antes de eu ir lá, elas participaram de um congresso de crudivorismo na cidade. E aí você vê, elas seguiam crudivorismo. Eram senhoras com mais de 50 anos, todas aparentavam ter 70, elas eram brancas, pálidas, com a pele seca. E faziam suco verde todos os dias, há mais de 2, 3 anos, sem exceção, em um país que metade do ano fica todo congelado. Então você vê assim que o ser, muitas vezes, a falta do fogo discernitivo, ele entorpece a mente. Então é difícil você lidar com uma pessoa que não está com fogo naquele momento. É mais fácil você ficar um mês dando gengibre para ela, até o ponto em que você vai ver que ela está com o olho pronto para ter raiva de você, e aí nessa hora você vai falar assim, não, agora eu vou te ensinar, porque agora eu aumentei o seu potencial de discernimento, seu potencial de compreensão. Você não pode entorpecer, da mesma forma que se você jogar lenha demais na fogueira, o fogo apaga. Se eu começar a falar para vocês aqui da potência intrínseca, da magia de cada uma das plantas, a gente vai fazer uma palestra meio morna, meio mórbida, vai apagar o fogo digestivo de cada um, o fogo mental. Então, essa compreensão de qual é o efeito no tecido, é a primeira, na digestão é a primeira coisa. A segunda coisa, qual é o efeito no tecido? A terceira coisa é a magia da planta. Então, a gente pega, por exemplo, tem o sabor da planta também, que é a primeira característica, e a gente tem 6 sabores, cada sabor aumenta um dosha. Sabor amargo e adstringente. O que é o sabor adstringente? É o suco de caju fresco, é aquilo que você chupa e seca a sua boca. E o amargo é o boldo. O que esses 2 sabores fazem? Eles resfriam o corpo. Compreendem? O adstringente diminui a quantidade de líquido e o amargo ele é resfriante, ele diminui o atrito. Então, o seu fígado está inflamado, você ingere sabor amargo e adstringente para desinflamar o fígado. Você ingere o sabor picante e o sabor ácido para aumentar o Agni, para aumentar o fogo, para aumentar o dosha de Pitta. E você ingere o sabor doce, que gera muco, e o sabor salgado, que agrega partículas, para aumentar o kapha do corpo. Então, os 6 sabores estão em cada elemento, contém todos os sabores, mas geralmente ele contém muito mais de 1 ou de 2 sabores. E então a gente tem o sabor, a temperatura na digestão, o efeito da planta nos tecidos e, por fim, a magia da planta. E aí, às vezes, você vai estudar uma planta como a aloe vera. O aloe vera, ela é amarga, ela tem a capacidade de resfriar a digestão, então o sabor amargo, ela é resfriante da digestão, então ela é uma planta fria, ela tem efeito de queimar os tecidos, de diminuir os tecidos, de secar os tecidos,
mas ela tem uma magia intrínseca nela, que por ela ser uma planta que é espinhosa, tudo que é pontiagudo é pita, então ela tem características pita. Ela também é uma planta gelatinosa, então ela tem características kapha. E ela também é uma planta amarga, então ela tem características vata. Então ela é uma planta tridosha, é um kumari. O que é o kumari? Kumari é o nome em sânscrito dela. O kumari é também um nome em sânscrito dado para um sábio, os sábios kumaris. Então, a planta mais sábia que a gente tem no mundo é conhecida como aloe vera, como a babosa. E aí você pega essa planta e fala assim, qual é o efeito nos tecidos? Se ela é amarga, se ela diminui os tecidos, se ela ela é amarga, ela é fria para a digestão, ela diminui a potência dos tecidos, qual vai ser o efeito final dela? Provavelmente o efeito final dela é venenoso para o corpo, porque tudo dela reduz. Mas aí você vai ver que usada corretamente, ela chega a nutrir um vata desnutrido. Se você colher uma babosa, colhida 5, 6 da manhã, numa manhã de lua cheia, e deixar a aloína escorrer, e bater com um pouquinho de alguma coisa doce, pode ser gengibre que é picante e tâmara que é doce, você anula os efeitos de vata dela e pega só os efeitos nutritivos. Eu que estou acostumado a trabalhar com babosa, às vezes eu colho uma planta que me foi dada, contando um caso, eu ganhei uma babosa que tinha 30 anos, quando eu cortei e tirei o gel, aquilo era uma carne, não era um gel, não era uma planta, era denso, a faca demorava para cortar aquilo, tinha que fazer força, de tanta energia que tinha naquilo, então não tem como dizer que é uma planta só vata, ou só pita, ou só kapha. Quando a gente estuda plantas, então, não é uma questão de entender qual é o efeito dessa planta, é entender o que há por detrás de todas as coisas ali. Vamos falar então de erva doce. Aqui no Brasil é super comum a gente usar erva doce. Erva doce é bom para lactação, é bom para gases, é bom para você fazer um decocto. Decocto é um chá concentrado. Molhe uma gaze nesse chá e lava os olhos com esse chá. Faz muito bem para a visão. É bom para você tomar um pouquinho para o metabolismo. Se você está constipado, mas não quer tomar nada forte, você pode fazer um chá concentrado de erva doce que também funciona. Qual é o efeito da erva doce na digestão? Ela é quente ou ela é fria? Você já consegue imaginar se ela é quente ou fria? Fria. Mas se você está meio enjoado, toma um chá de erva doce e não resolve? Então ela é quente, ela aumenta o potencial metabólico, entenderam? E aí, qual é o potencial dela no sistema digestivo? O que ela vai fazer aqui? Ela esquentou a digestão. O que ela vai fazer com os tecidos? Se ela é quente na digestão, ela provavelmente é quente nos tecidos. Faz sentido? Mas se você é uma mãe e está lactando e ingerir erva doce, ela vai aumentar a sua lactação. O que é isso? Por que ela aumenta a lactação? Porque é a magia da planta. A magia da planta não obedece regras. Então, não é porque ela é quente e queima tecido e tem o sabor levemente doce e levemente picante que ela vai queimar tecido. O efeito mágico da erva doce é ser lactante, entendem? Aí vamos falar da cúrcuma. Eu sou pita e quero fazer o consumo da cúrcuma, mas eu também estudei bastante de nutrição, estudei de bionutrição, sei que se eu misturar cúrcuma com pimenta preta, eu vou aumentar o potencial da curcumina em 15 vezes, então isso é ótimo para mim. Aí o pita começa a usar, começa a ter azia, começa a ter queimação, as mãos começam a descascar, e ele fala assim, essa cúrcuma é uma porcaria, mas ele não levou em conta que ele é pita, e ele está botando pimenta preta junto da cúrcuma, então a cúrcuma ela já é quente, e aí você bota uma coisa que é quente mesmo, que é a pimenta preta. Então tem que ter um estudo específico de quem é você, e como a planta se atrela a você. E aí a gente vai falar assim, de trazer uma planta de fora. Tem ali no seu quintal quebra-pedra, ele está quebrando a pedra, ele está destruindo o concreto, você está lá plantando rosa, buscando botar mais cálcio na terra, e o quebra-pedra está lá se alimentando de concreto, falando, não, me dá concreto que eu cresço, pode me dar. E a gente está trazendo planta de fora, a gente está lá, não, vamos trazer o ashwagandha, vamos trazer o balá. Gente, balá é uma planta magnífica.
Balá significa força da criança. Se tem uma criança fraca, você dá balá para ela. Assim como a ashwagandha, são plantas na Índia que, se você botar num vaso, ela dá um lindo arbusto. Se você botar ela no meio da calçada, onde as pessoas chutam, passam em cima, ela, por conta dessa pressão que ela vai sofrendo, ela vai ficando grande, ela vai ficando forte, vai ficando grande, vai ficando forte. Eu tenho uma história engraçada com o balá. Eu estava fazendo uma trilha de bicicleta com um amigo, antes de conhecer a Ayurveda. Ele tinha uma bicicleta meio cachorrenta ali, e no meio da trilha a bicicleta travou. E eu estava à frente dele, ele me chamou, falou, cara, a bike agarrou, era à noite a trilha, então a gente não conseguia ver direito porque que a bike não saía do lugar. E aí eu botei a lanterna ali, e vi que tinha um matinho bem fininho, que tinha agarrado na corrente. Aí quando esse camarada viu, ele é grande, forte, ele falou, cara, é um mato. Ele pegou a bike e puxou com tudo. E ele falou, vamos embora. Aí ele se sentou na bike, foi sair, a bike não saiu de novo. Mas ela tinha se movido um pouco. Aí eu olhei de novo, quando ele puxou, eu juro para vocês, era um mato bem fininho, tipo da grossura de uma recarga de caneta Bic. Quando ele puxou, o mato não foi arrancado, o mato quebrou a corrente da bicicleta. Quebrou a corrente da bicicleta. Eu olhei assim e falei, cara, que isso? A gente teve que ficar 1 hora, eu tinha umas ferramentas lá, a gente teve que abrir a corrente, emendar, aí a bike não passava mais marcha. A gente fez 20 km para casa com o cara, ele não estava acostumado a pedalar, foi bem difícil para ele. 1 ano depois, estudando a Ayurveda com o Dr. Ruguet, a gente está caminhando numa trilha, aí ele chuta uma planta, ele falou, essa planta gosta de ser chutada, chuta a planta, bate na planta. Eu olhei assim e falei, caraca, aquela planta, né? Ele falou, esse é o balá. Essa planta, quando você mais bate nela, mais forte ela fica. E nem aparenta, mas quando você mais bate, mais forte fica. E a gente está trazendo balá da Índia. Balá é mato, gente. Balá é mato. Ele tem 30 centímetros para fora e 1 metro para dentro. Ele é uma parte para fora e 3 partes para dentro. E você usa a raiz, é altamente cicatrizante. Aí a gente, cara, eu estou com um problema aqui, eu preciso cicatrizar os meus pontos, como é que eu vou fazer isso, né? Eu já sei, vou passar Nebacetim. Nebacetim não tem erro. Gente, tiririca, aquele matinho que tem ali em casa, vocês brigam com o jardineiro porque você fala assim, você está arrancando só a parte de fora, eu quero que você arranque tudo, arranca a batatinha também. O que é tiririca? Aquela batatinha que dá um cabelinho de cebolinha. E você pega a tiririca, a batatinha, e espreme ela ali, tira o suco e bota no seu machucado, vai dar 15 minutos, aquilo vai grudar a sua pele, vai fechar a sua pele ali, que é incrível ver o resultado. Aí você tem lá aquela planta que não nasce de jeito nenhum. Você já tentou de galhada, você já está ligando para sua avó falando assim, vó, eu tenho a mão ruim, vem cá plantar para mim que sua mão é boa. Gente, faz um emplastro de tiririca ali, coloca ali que o negócio cicatriza a planta no chão, gruda a planta no chão, ela vai que vai. A gente tem que ter esse uso, porque aqui no Brasil é um pecado que a gente faz, de se medicar com uma farinha industrial. A minha busca pelo Ayurveda foi porque eu já estava de saco cheio de pagar todo mês um psiquiatra para me escrever um receituário, para eu ir na farmácia e comprar uma farinha e tomar 3 vezes por dia. Eu não conseguia entender como é que aquilo poderia me fazer bem, mas não vou falar que fazia mal também. Eu fiquei 2 anos tomando Ritalina, e muitas vezes eu precisei daquilo para chegar num estado do meio, onde eu tinha capacidade de tomar as rédeas da minha própria vida. Então, quando a gente vai estudar planta, eu fico pensando assim, né? Eu vim meio preocupado para essa conversa com vocês, porque eu pensei assim, cara, será que eu preparo uma sequência de slides e dou uma aula de herbologia, mas eu não conseguiria capacitar vocês a entender de dosha, a entender de Agni e a entender de planta em 1 hora. Eu acho que é mais interessante despertar em vocês a vontade de cuidar disso, porque o que você realmente tem aqui, que equilibra o seu dosha e não desequilibra os seus chakras e faz com que o seu espírito se sinta bem, é planta, não é remédio. Então a gente não pode ir pelo caminho do meio, que eu chamaria do Ayurveda, sendo utilizado da forma correta, e ao mesmo tempo não estudar o Ayurveda. Tem que fazer um estudo, tem que fazer uma compreensão.
As máximas do Ayurveda estão aí para que a gente realmente fique curioso. Nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. E a diferença entre remédio e veneno é a dose. As plantas, o que cura na planta é o nível de toxicidade. Então, quanto mais tóxica uma planta, melhor ela é. E com mais cuidado você tem que usar. Tem uma planta chamada avelós. O avelós está ficando famoso.